Bom, pessoal, boa tarde a todos. Emerson Machado, trabalho na Dell Technologies com a parte de segurança, direcionado a principalmente resposta a incidentes, proteção cibernética nesse momento. Cuba América Latina. Junto comigo aqui está o José Ricardo, que é o nosso engenheiro, Rodrigo de Lima, nosso especialista, e esse é o time que está disponível para ajudar vocês. Eu já agradeço a Philipside aí, principalmente pelo convite, né, por poder participar desse evento de segurança tão importante atualmente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto das ferramentas da plataforma de XDR, principalmente em SOC moderno. É um assunto dos mais relevantes atualmente nas companhias, né? E como que a gente pode ajudar nessa jornada. Quando a gente fala de Dell Technologies, a gente sempre lembra de um grande fabricante de hardware, né? E a gente vem mudando um pouco essa história ao longo dos últimos anos. Cyber Resilience é uma estratégia que tem que estar aderente aos negócios dos nossos clientes, né? É uma visão de alto nível que inclui padrões focados no framework, principalmente de NIST, né? Da NIST, que a gente, grande parte das empresas seguem esse guide, segue esse framework, né? Na parte de identificação, proteção, detecção, resposta e recovery, né? Quando a gente fala do framework, o framework está muito focado dentro de processos, recomendações, tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, a gente precisa lembrar da Dell, né? A gente consegue endereçar todos os pilares do endpoint até a nuvem com soluções que endereçam grande parte dessas preocupações desse guide de segurança, desse framework, do ponto de vista de identificação, proteção, detecção, resposta e também recovery, né? Aqui um pouco do que vocês podem contar com a gente nessa jornada de segurança, né? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, o portfólio da Dell ele é enorme, ele cresceu muito nos últimos anos, não só com soluções de companhias que fazem parte da Dell, como VMware, como SecureWorks, mas também com parcerias como a Netscope, como a Absolute também, além das tecnologias que fazem parte já do nosso portfólio já há algum tempo e tecnologia de desenvolvimento nosso também, né? Quando a gente fala de identificação, e esses são alguns dos pilares dos mais importantes, né? A gente tem a capacidade de identificar problemas antes que eles viram uma brecha de segurança. Como que eu faço, né, para estar à frente dos problemas de segurança que a gente vem vendo diariamente aí na nossa região, companhias com operação parada. Então, o primeiro passo, o framework ele diz que é a tua capacidade de identificar os problemas, identificar o que você precisa investir tempo para estar corrigindo antes que se torne uma brecha de segurança. A gente consegue endereçar hoje com várias soluções do nosso portfólio. Eu falo um pouco de algumas soluções, mas a gente vai falar bastante da camada de detecção e resposta, onde a gente consegue endereçar com tecnologia e principalmente pessoas, né? Recovery é um outro ponto importante. Se em algum momento vocês precisarem evoluir do ponto de vista de proteger o dado crítico ou garantir com que a gente consiga voltar o dado crítico, a Dell tem soluções excelentes nessa camada, nesse pilar de recovery, com Cyber Recovery, né? Uma solução reconhecida aí pelo mercado, com uma capacidade realmente de proteger o backup, garantir imutabilidade e isolamento do backup, que a gente sabe se passar por uma crise cibernética, o backup, que é um dos pontos que os atacantes mais estão buscando, porque sabe que se impactar o backup, se impactar sua cópia de segurança, tem uma chance muito grande de ter sucesso no resgate, no ataque, né? Então a gente consegue proteger o backup de uma forma ímpar também no mercado. Quando a gente fala de Dell, a gente sempre lembra do endpoint, não só pela participação da Dell no mercado brasileiro, depende do segmento, é mais de 50%, então é um volume bem expressivo, é uma participação no mercado realmente líder, né? E a gente
Hoje a gente vem atuando do ponto de vista de endpoint, liderando esse mercado com várias tecnologias de segurança que já fazem parte de toda a linha corporativa da Dell. A Dell é um fabricante que consegue, por exemplo, monitorar a sua BIOS, indicadores de ataque da BIOS, de forma totalmente integrada, né? Apesar de ser uma superfície pequena de ataque, é uma superfície possível, principalmente se o atacante tiver acesso físico ao equipamento, tentar fazer alguma adulteração. Hoje, equipamentos da Dell tem tecnologia que consegue monitorar o equipamento, fazer validação da BIOS fora do equipamento, né? Fora off-host, diretamente na web, né? E a gente traz duas tecnologias que fazem parte da nossa companhia quando a gente fala de segurança cibernética com VMware Carbon Black e também com SecureWorks, tecnologia nova para o nosso mercado, apesar de a gente estar falando de uma companhia com um grande tempo de mercado, com reconhecimento enorme no mercado, principalmente no mercado dos Estados Unidos, né? Além do nosso SOC global, hoje ele está disponível na nossa região, aí Brasil, podendo monitorar 24/7. Né? A gente vai falar um pouquinho mais, principalmente de XDR, e o impacto do XDR dentro dos SOCs. Além de outras parcerias, por exemplo, Netscope, uma parceria global aí há 2 anos, por isso que você encontra informações da Netscope em português no site suporte da Dell. A Dell consegue suportar a Netscope, um parceiro direcionado à segurança na nuvem, né? Nossa solução de criptografia para endpoint, Absolute, com rastreamento e persistência em BIOS, uma parceria de mais de 20 anos aí. Hoje eu consigo bloquear equipamento de forma totalmente persistente. Se o equipamento for roubado, mesmo reinstalando o sistema operacional, a Absolute tem persistência em BIOS de equipamentos Dell. Então você sempre vai voltar a ter acesso ao equipamento. Uma solução de segurança de visibilidade, principalmente em equipamentos que estão fora do nosso perímetro, né? Claro, também Workspace ONE para a parte de administração de aplicativos, de assets, né? Que pode fazer toda essa parte de integração dentro do nosso portfólio, né? E aqui, Emerson, acho que é um ponto bem importante a gente destacar que hoje dificilmente a gente vai conseguir mitigar toda a superfície de ataque com uma suíte única, né? Uma solução apenas. Então, cada vez é mais comum a gente ter um número cada vez maior de consoles, de plataformas, e por isso que é fundamental que essas ferramentas, essas soluções, elas tenham algum nível de integração. Então, uma das preocupações da Dell no momento de compor esse portfólio foi buscar soluções que tenham algum tipo de integração. Então, desde o Safe BIOS, que é uma proteção a nível de BIOS integrado na parte de hardware, ela tem integração direta, a gente consegue ver isso, aqui um exemplo dentro da plataforma da Carbon Black. Netscope também é um parceiro que tem integração com outras ferramentas, como Carbon Black, SecureWorks, Absolute também, e tendo toda a orquestração aí, podendo ter a orquestração para a parte de playbooks com plataforma de gerenciamento de assets aí do Workspace ONE. Então, é importante a gente, embora que fabricantes diferentes, a gente consiga ter a troca de informações, né, para que no final do dia a gente tenha uma gestão um pouco mais efetiva. Perfeito, Rodrigo, muito bom. E é algo que também eu gosto bastante dentro do nosso portfólio com tecnologias, de companhias que fazem parte da Dell, com tecnologias de desenvolvimento Dell, mas também com tecnologias de parcerias e tecnologias de mercado, né? Tanto a nossa plataforma de XDR com a SecureWorks, ela integra dentro num ambiente legado que o cliente já tem, com as soluções que o cliente já tem, por exemplo, né? Assim como o Netscope, assim como o Workspace ONE, assim como Absolute. Isso simplifica demais a operação, principalmente para mitigar aquele grande problema que a gente teve ao longo dos investimentos nos últimos 2, 3, 4 anos, que são uma console, um dashboard de um agente para cada solução. Como que eu faço para simplificar essa operação? A integração é uma das respostas, né? Agora entrando um pouco no assunto do nosso tema principal aqui, do impacto do XDR em SOC moderno, né? A gente sabe que as plataformas de resposta a incidentes sempre foram a principal ferramenta do time de SOC, do time de monitoramento, do time de resposta a incidentes, né?
E se a gente olhar um pouquinho, principalmente para os desafios, né? Assim, um ponto importante é a fadiga de alerta é cada vez mais comum frente ao crescente número de alerta diário que hoje o nosso time de resposta a incidente, nosso time de SOC tem que gerenciar, né? 70% dos analistas, frente às pesquisas de mercado aí, falam que os analistas gerenciam mais de 10 alertas por dia. É um volume muito grande de alerta. Isso é um crescimento de mais de 45% frente ao último ano, né? É um volume bem importante, né? A habilidade de detectar aí ameaças desconhecidas, os ataques de dia zero. A gente sabe que quando a gente vê uma companhia parada, uma operação totalmente comprometida, isso não foi um clique errado em um phishing, né? Isso foi um ataque direcionado, onde o atacante teve acesso a um equipamento de alguma forma, fez algum scan de vulnerabilidade, identificando quais são as brechas conhecidas ou até desconhecidas para poder montar um plano de ataque. E isso toma tempo até que a execução do ataque seja efetuada, né? Então a gente precisa ter a capacidade de identificar essa atividade suspeita e responder a esse problema, que pode se tornar principalmente uma brecha de segurança futura, né? A gente sabe que o uso de ataques que não são baseados em malware, de ataques direcionados, avançados, sofisticados, é cada vez maior, o que coloca em xeque principalmente a nossa capacidade de prevenção, né? E um outro ponto importante é principalmente os desafios com as plataformas de CIEM, né? O quanto é complexo, o quanto eu preciso é difícil fazer o deploy, a administração, um investimento na parte de operação, um investimento constante em desenvolvimento do meu time que está operando, né? Então a gente sabe que a gente tem uma expectativa que plataformas de XDR vêm se acoplar aos CIEMs existentes ou até clientes que vão abandonar talvez o CIEM para focar com plataformas mais efetivas, né? Essa pesquisa ela traz os principais desafios com plataformas de CIEM de algumas organizações que fizeram parte dessa pesquisa, né? Um é o custo alto de uma plataforma. O segundo é o custo com o time, né? O tempo do time que está envolvido e administrando essa plataforma. E isso se reflete, se a gente tem um custo alto e um tempo muito alto, principalmente, do time, de investimento do time para poder ter efetividade, consequentemente, eu acabo reduzindo a minha capacidade de detecção de ameaça, né? É algo que caminha totalmente contra, né? Ou seja, a gente está falando em complexidade e o limitado dos casos de uso em si, né? As pesquisas ficaram muito nesses 5 pilares, né? O que nos traz para uma outra necessidade, principalmente para a gente poder estar à frente dos problemas que a gente vem enfrentando. Uma boa frase, né? O XDR inicia aí onde o EDR termina. EDR foi um dos grandes investimentos dos últimos 2 anos. Ainda tem muito cliente que está investindo em EDR. É uma ferramenta e uma tecnologia extremamente necessária para a gente ter a capacidade de visibilidade do que está acontecendo no nosso ambiente, nos nossos endpoints, para poder fazer o bloqueio baseado em comportamento, né? É algo primordial hoje para manter a prevenção de alto nível. Mas também eu preciso ter a capacidade de olhar o que está acontecendo com a minha rede, olhar o que está acontecendo com a minha infraestrutura. Com isso, alguns dos benefícios da nossa plataforma, da SecureWorks, o Tails XDR, né? Um dos principais é simplificar a operação. Se no final do dia a gente não conseguir simplificar a operação, a gente não está alcançando o nosso objetivo, né? Eu preciso consolidar múltiplas plataformas, não tem mais como a gente ter um volume gigantesco de dashboards para estar gerenciando no dia a dia, né? A implementação é algo super simples,
principalmente porque a gente está falando de uma ferramenta SaaS. Então, hoje a gente vê que grande parte das ferramentas de segurança migraram para uma plataforma SaaS, isso é importante. O TCO da ferramenta é um TCO baixo, claro que passa um pouco de como a gente licencia, né? E também um pouco pela parte de manutenção no final do dia. Então, esses são pontos muito positivos da ferramenta em si. E, claro, ele tem Advanced Analytics, ou seja, toda a parte de inteligência da Secureworks que adquiriu ao longo de todo esse tempo focado no mercado de cybersecurity faz parte da plataforma. E isso se reverte em capacidade de identificação, capacidade também de responder a ataques avançados, né? Baseado em correlacionamento em toda a inteligência que faz parte da plataforma. Confiar nos seus alertas. Quantos clientes a gente conversou e o time de SOC tem dificuldade de olhar aquele alerta e dizer, esse é um alerta importante, eu preciso gastar tempo agora? Quantos testes foi realizado em ambientes e o time de SOC levou uma semana para identificar que era um problema, que o teste era um teste real, ao qual poderia ter impactado se fosse um ataque real também, né? Então, confiar nos alertas é um outro ponto muito positivo. E a gente precisa, no final do dia, detectar ameaças sofisticadas. Para isso, você precisa de duas ferramentas importantes. Primeiro, tecnologia, e a gente está trazendo isso com o Secureworks. E segundo, uma outra ferramenta, a ferramenta humana, que é um time altamente capacitado para responder a uma ameaça de forma rápida e eficaz, né? Há alguns dos benefícios. Aqui compartilhando alguns feedbacks de alguns clientes, né? Por exemplo, a geração de um volume muito grande de eventos e no final do dia a gente converter isso num volume muito pequeno de realmente alertas que eu preciso gastar tempo, né? Esse é um dos feedbacks. Um outro ponto importante, e a gente vem falando bastante, é a tecnologia envolvida, porque realmente a tecnologia traz para dentro, coloca você à frente dos problemas cibernéticos que a gente vem enfrentando aqui na nossa região, né? E também aqui o feedback do Tiziano da Natura, né? Que depois que implementou a nossa solução de monitoramento, conseguiu ter visibilidade de atividades suspeitas que não tinha visibilidade, né? Era algo novo, com todas as ferramentas de segurança, e também conseguiu reduzir drasticamente a capacidade de responder a alertas, né? A alertas de principalmente referente a incidentes. Então, esses são feedbacks e experiências de clientes que estão utilizando a nossa tecnologia. Mas como que a Dell faz isso, né? A Dell trouxe para o nosso mercado tecnologia da Secureworks, que tem mais de 20 anos no mercado de cybersecurity. Isso se reflete dentro dessa plataforma. São mais de 50 mil indicadores únicos de ataque. Líder no Gartner há 11 anos no quadrante de MSS. A gente sabe que esse quadrante aí não vai ser mais atualizado desde 2019. O novo quadrante vai ser o quadrante de XDR, né? E a gente tem um SOC espalhado globalmente que consegue monitorar com essa tecnologia, baseado numa plataforma XDR totalmente SaaS, como uma alternativa ao seu CIEM, que já traz toda a parte de Advanced Analytics, né? Traz a inteligência da Secureworks junto com o monitoramento constante a comunidades aí de hackers na internet, e isso se reverte a inteligência cibernética para a gente, né? E, consequentemente, eu acabo entregando aí uma velocidade muito grande na parte de investigação e resposta a incidentes. O que essa ferramenta ela faz? Primeiro, ela faz toda a parte de administração das investigações, ela traz para vocês um acesso direto aos nossos analistas dos nossos SOC, a inteligência da Secureworks ao longo de mais de 20 anos, né?
E também a gente consegue realizar toda a parte de threat hunting interna, né, mensalmente. A gente vai correlacionar, detectar, mas principalmente suportar as investigações colaborativamente, ou seja, a gente é uma extensão do time de resposta a incidente, uma extensão do SOC dos nossos clientes e, consequentemente, eu consigo automatizar muito o processo. Se reverte em capacidade e efetividade frente ao volume gigantesco que a gente tem de eventos, né? Como que funciona? É uma plataforma totalmente SaaS, eu integro totalmente com algumas ferramentas de endpoint. Aqui está o Carbon Black, que é a nossa recomendação para a parte de antivírus de próxima geração e EDR. Se a gente não tem uma solução de endpoint de EDR que traga uma telemetria de qualidade que a gente seja capaz de analisar e utilizar, ou não tem essa integração, eu posso instalar diretamente o agente nos meus equipamentos, né? E aí eu consigo receber toda essa telemetria vinda dos endpoints e também dos servidores e máquinas virtuais dentro de uma única plataforma. Como também eu integro com outra fonte que são a nuvem, por exemplo, né? Amazon Office 365, Azure, é um outro ambiente pouco monitorado. Então, tem muita ameaça que está passando pela nuvem e a gente consegue fazer essa integração. Além de toda a parte de infraestrutura com um coletor interno, eu consigo integrar com o ambiente que os clientes já têm, com a parte de firewall, de networking, como também outras ferramentas. E nisso eu tenho uma plataforma totalmente integrada, com capacidade de correlacionar informações, com capacidade de falar para você no que você precisa gastar tempo. A gente tem isso com o nosso time de SOC. Então, o time da Dell consegue monitorar o ambiente de vocês 24/7, consegue trabalhar proativamente, tem um time de resposta a incidentes disponível caso a gente passe por algum problema, e é o primeiro passo quando a gente tem um impacto, ter um time de resposta a incidentes que só faz isso, atua somente com clientes impactados para responder. E, claro, as revisões mensais e trimestrais que a gente realiza faz a diferença para aumentar a postura de segurança também. Junto com toda essa capacidade de tecnologia, utilizando essa plataforma, integrando todo o nosso ambiente, né? Aqui agora eu passo para você, Zé Ricardo, para você compartilhar um pouco conosco uma demonstração, alguns casos de uso frente a essa plataforma. Fique à vontade de compartilhar sua tela aí. Ok, Emerson. Bom, pessoal, rapidamente aqui, a ideia é mais passar para vocês uma ideia do que tem de interessante na solução, né? Então, alguns pontos que a gente pode elencar aqui, né? Tipo de ataque, por exemplo, que uma ferramenta de detecção e resposta não vai pegar. Então, um exemplo que eu tenho aqui, por exemplo, é um roubo de credenciais, né? Esse tipo de comportamento, embora para a gente aqui vocês vão ver que o nível está como informação, isso aqui é extremamente sério na vida real, né? Isso aqui eu posso ter um usuário aí que deveria estar aqui no Brasil, ou estava aqui no Brasil, e 2 minutos, 3 minutos depois, ele fez um logon de novo num sistema da empresa em outro país. Para vocês terem uma ideia do tipo de informação que a gente tem, nesse meu exemplo aqui, por exemplo, eu fiz um logon no Canadá e 2 minutos depois eu estava fazendo um logon na Alemanha e, né, humanamente impossível. Então, ajuda muito a gente, de uma forma muito rápida, muito fácil, verificar isso e tomar uma ação em cima. A gente tem diversos playbooks que a gente tem aqui. Alguns a gente pode, por exemplo, forçar a troca da senha do usuário, a gente pode forçar bloquear aquele usuário. Então, assim, uma série de coisas que automaticamente a gente pode tomar junto com o cliente para ajudar, né? Outra facilidade que tem, e eu adoro essa, eu julgo que é uma das melhores que tem no produto, que é esse chat aqui no canto direito da tela. O que é isso aqui? Isso aqui é o contrário de algumas soluções e não é um robô do outro lado. Se eu vou aqui, eu escolho que eu quero falar com o analista de segurança, do outro lado do chat aqui, eu tenho um profissional de segurança da Dell que vai ajudar, ele já tem noção da tua console, ele vai te ajudar naquele determinado caso. Então, por exemplo, a gente acabou de ver um roubo de credencial.
Ele entraria ali para te ajudar a determinar uma próxima ação, o que aconteceu, caso você tenha alguma dúvida. Isso aqui não tem limite, isso aqui é 24/7, então isso aqui ajuda muito os clientes a terem uma ação rápida em cima do assunto. O Emerson falou aí de um dos exemplos da dificuldade de você qualificar os alertas, né? Então, vocês veem aqui em cima que eu tenho já diversas qualificações e eu posso simplesmente escolher que eu só quero ver os altos e os críticos. Tá? Então, ele automaticamente vai limpar a minha console de uma forma que eu consigo focar. E essa classificação aqui, ela é baseada em toda a inteligência que a SecureWorks tem por trás. Né? Não é um chute, não é Então, assim, um ataque de ransomware, com certeza, ele está num nível crítico. Um ataque PowerShell, por exemplo, ele também estaria ou no alto ou no crítico. Então, assim, vocês estão vendo que mesmo a gente tirando os críticos da história, ou, desculpa, os médios para baixo da história, por exemplo, os ataques de PowerShell que eu tinha nessa máquina aqui, eles continuam aparecendo. Né? Então, eu posso entrar aqui e verificar mais detalhes desse ataque. Isso ajuda muito o cliente. Sem contar que, nesse caso, por exemplo, é uma máquina que eu tenho o agente da SecureWorks. Poderia não ter o agente da SecureWorks, como foi falado antes pelo Emerson. Aqui, por exemplo, eu mostro uma integração com a nossa console do Carbon Black. Né? Carbon Black é uma das ferramentas que a gente tem integração nativa e vai ajudar muito o cliente. Rapidamente aqui a gente tem as informações que foram geradas pelo sensor da Carbon Black. Não veio por nenhum ativo da SecureWorks. A gente tem integração aí com vários, tipo CIEM, firewall, switch de rede. Então, assim, a gente consegue detectar um ataque mesmo antes dele chegar no endpoint, mesmo uma operação que o EDR, de repente, como é o roubo de credencial, o EDR não pega. Então, assim, como ele está acontecendo de uma forma diferente, não está no endpoint ainda e não vai pegar. Então, aqui, por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer e ajuda muito, criar investigação. Daí eu criei uma aqui, que eu tenho alguns alertas de roubo de credencial. E assim, qual é a vantagem? Aqui, por acaso, eu criei uma que eu tenho todos os alertas do mesmo assunto. Podia ter de vários assuntos diferentes, uma forma que você conseguisse ver isso agrupado. Né? Te facilita muito mais tratar e atuar no caso, sem você ter que se preocupar em ficar procurando que nem um louco onde que estava aquele alerta que você estava olhando anteriormente. Tá? Então, assim, só para falar de alguns pontos, tem vários outros aqui, a gente podia ficar um dia inteiro falando. E eu queria só fechar com esses relatórios de inteligência. Então, por exemplo, esse aqui foi publicado agora há pouco pelo time de pesquisa de ameaças da SecureWorks, em que ele explica em detalhes um tipo novo aí de ataque que está acontecendo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui hoje tivemos 2, tá? Então, esse aqui também foi outro que apareceu no dia de hoje, tá? Então, ajuda o cliente o quê? Se manter atualizado, tá sempre informado do que está antes que a ameaça chegue no ambiente deles. Espero ter ajudado alguma coisa a vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, estamos aí à disposição no nosso stand. Peço que vocês nos procurem lá, né? O Emerson aí vai disponibilizar alguns sorteios. Eu vou estar junto com o Rodrigo e com o Emerson, caso vocês queiram ver mais demonstração, tenham mais dúvidas do produto. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Aguardamos vocês aí no nosso stand e ficamos disponíveis para eventuais dúvidas. Um grande abraço e bom evento a todos. Obrigado novamente. Um abraço.